Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para esse vídeo um assunto que eu considero de extrema relevância para as empresas e também para os profissionais. Trata-se da gestão de primeiro nível. Eu virei chefe, e agora? Né? Até então eu era um profissional ali junto com a minha equipe, eu respondia ao meu gestor e agora eu virei chefe. Pode acontecer de você ser um daqueles profissionais que investiu na sua carreira, que investiu em capacitações, que trabalhava do lado do seu gestor, que de repente o seu gestor já te via como um sucessor e já te colocava em algumas atividades como ele. Mas o contrário também acontece. Muitas vezes é elevado ao cargo de gestor aquela pessoa que respondia bem tecnicamente, que entregava bons resultados, mas nunca teve uma capacitação, nunca teve um olhar para a gestão. É aquela famosa história de promover o melhor vendedor a gerente de loja. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é um pouco do que eu já vivi, porque eu também já fui uma profissional junto com a minha equipe e depois eu virei uma gestora, né? É o que eu vejo acontecendo de pessoas que às vezes estão em uma posição de especialista, de analista e viram gestores, né? E também o que a bibliografia traz para nós a respeito desse tema. Então, fica comigo nesse vídeo que eu considero ele muito importante e eu acredito que se você é um gestor de primeira viagem, o que eu vou trazer para você vai te ajudar. Bom, eu costumo dizer que o gestor de primeira viagem, ele tem três desafios. Ele precisa virar a chave, né? Até então, ele respondia a um gestor pelo trabalho dele. E aí, agora, ele passa a responder pelo trabalho da equipe. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre esses três primeiros desafios, né? Que eu vejo, assim, que talvez sejam o mais... pelo menos, assim, o que eu vivi, assim, que eu achei de mais desafiador, sabe? O primeiro deles é que você, por mais que você já entendesse do negócio e soubesse do negócio, você precisa falar a linguagem do negócio. Você agora é um gestor que representa a empresa, então você precisa entender desse negócio e falar na linguagem dele, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. O segundo grande desafio que eu vejo, bem mais difícil do que o primeiro, é você atender, conciliar, equilibrar as expectativas da sua gestão com a dos seus liderados. Para mim, ela é bem desafiadora, porque você tá ali no meio, ó. Aqui tá o seu gestor, aqui tá a sua equipe e eles estão, ó, te pressionando e você tem que dar resultado para todos, né? Então você precisa ser um gestor que leva resultado para o seu superior e você tem que ser um líder da sua equipe, que engaja, que fala o porquê que as coisas estão acontecendo, o porquê que tem que ser feito daquela forma, que faça com que a equipe contribua, né? E você fica ali no meio, ora você tá com a equipe, ora você tá com a empresa, então você tem que encontrar um equilíbrio para conseguir transitar por esses ambientes, né? E o terceiro desafio que eu elenco, que eu vejo também que a depender das organizações é mais fácil, a depender é mais difícil, depende da cultura da empresa. O terceiro desafio que eu vejo é a relação com os pares. Eu falo assim da minha área de RH, porque no RH a gente não trabalha sozinhos, né? A gente precisa da parceria com os gestores. Você tem que estar a todo momento construindo esses relacionamentos internamente. Porque se você não constrói relacionamentos internamente, você não vai conseguir levar os seus projetos para frente. Por mais que você tenha um patrocinador que seja o seu gestor, por exemplo, né? Você precisa ter uma relação saudável com os seus pares. Eu falo da minha área de RH, mas eu vejo também que outros colegas, né, não estando na área de RH, precisa ter essa relação harmoniosa e saudável com os pares também. Isso, gente, é o que eu percebi, é o que eu elenco como sendo desafios que eu já vivi no passado.
E eu trouxe para vocês, que eu considero que é importante vocês investirem, de vocês estarem atentos. Mas não é só isso que eu quero trazer nesse vídeo, não. Tem um livro que ele é muito interessante, que chama o Pipeline da Liderança, que ele traz também algumas mudanças de comportamentos que devem existir quando a gente vira um gerente de primeiro nível. Eu vou trazer isso para vocês em outro vídeo, mas de cara, olha só o que o autor já traz para nós. O autor traz para nós que esse novo gestor, ele tem que se conscientizar e largar o osso, no sentido assim, o trabalho agora, ele vai ser realizado pela equipe, ele não vai ser mais realizado por você. De repente, esse novo gestor, ele precisa passar por uma transformação para ele entender o papel da gestão. Esse gestor, ele precisa valorizar o novo papel dele, porque infelizmente o que a gente vê nas organizações, o que a gente vê no mundo empresarial, é que os gestores não são muito valorizados pelas equipes, as equipes falam mal. É claro que um gestor nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas até por não ser muito valorizada, a função de gerente, a gestão, muitas vezes uma pessoa ela é promovida a um cargo de gestão, ela nem recebe um treinamento para isso, porque as pessoas acham que é simples, que é fácil, né? Então, o próprio novo gerente, ele tem que passar a ver valor e a se desenvolver, a se capacitar na área de gestão. E aí, a gente precisa lembrar que, muitas vezes, o que levou um funcionário, um analista, um especialista para a posição de gestão é o fato dele ter boas entregas. Muitas vezes, o que levou ele a um cargo de gestão é o fato de ser muito bom em alguma coisa. Então, é nessa alguma coisa que ele faz muito bem, que é o que levou ele para o cargo de gestão, é que ele tem mais apego. É o que ele vai ter mais dificuldade de delegar. Então, esse novo gestor precisa estar muito atento a isso, fazer essa pergunta, o que me levou para esse cargo, né? E ter cuidado para ele conseguir delegar isso e não passar a competir com os membros da equipe dele. Então, esses 3 últimos tópicos estão lá nesse livro do Pipeline da Liderança, mas eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos comportamentos, né, habilidades que o autor entende que a gente precisa ter no primeiro nível, principalmente na passagem, principalmente nessa virada. Tá bem? E se eu vou trazer para você é porque eu concordo, é porque eu já vi acontecendo. Então eu espero que esse vídeo contribua com você, invista no seu desenvolvimento, se capacite, porque a gestão, ela não é fácil, como se tem por aí, né? Mas ela pode ser leve. E aí você precisa entender do negócio e investir no seu conhecimento e no seu autoconhecimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e fique ligadinho aqui no canal que eu vou trazer mais dicas como essa em breve.